Olá, pessoal. Esse é o Fax Podcast e é muito legal ter você aqui para o nosso quarto episódio. Mas antes da gente começar, eu tenho que dar aqueles recados de praxe para você. Então é o seguinte, vai lá, curte esse episódio, compartilha, se inscreve no nosso canal. É importante você compartilhar para todo mundo ficar sabendo e mais pessoas poderem assistir a gente. E também segue a Fax nas redes sociais. A gente tem os links aqui embaixo para você acessar, a gente está em todas elas, tá? E o outro recado é o seguinte, para você que está assistindo esse vídeo ainda em 2023, quero te falar que ainda dá tempo de você começar uma graduação. Quer saber como? Vá lá no site ead.faax.com.br. A Faax está oferecendo 3 novos cursos na modalidade à distância, curso de administração, curso de engenharia de produção e curso de pedagogia. Modalidade à distância te dá flexibilidade para você estudar no seu tempo, no seu lugar, no seu ritmo. Então corre lá no nosso site para você ter mais informações. Recados dados, vamos ao nosso convidado de hoje e como sempre eu tenho um currículo aqui, esse currículo hoje está recheado. Vamos pela ordem aqui, ele é graduado em administração com habilitação em análise de sistemas. Ele me falou que tem uma pós-graduação também na área de análise de sistema, falei certo, né? Depois ele fez um mestrado em administração de empresas com linha de pesquisa na área de marketing, pesquisando imagem de loja no ramo do autosserviço. Depois ele pode explicar para a gente o que é isso. E como se isso não bastasse, mais recentemente ele concluiu também uma graduação em ciências contábeis. Professor Robson Ayolfi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Harton. Ufa, que currículo grande, hein? Tem que estudar, né? É importante estudar, mas eu vi que tem uma ênfase muito grande aqui na parte de administração, né? Então, por que administração? A administração foi um acaso na minha vida. Um acaso. Sempre quis trabalhar com tecnologia, sempre desde pequenininho queria computador, queria fazer estudar nessa área. Então, desde novinho, sempre estudei, sempre quis trabalhar com isso. A gente não precisa de falar dos computadores que a gente tinha quando era novo, não, né? Não, é porque senão entrega ninguém a idade. Vai saber, né? É verdade. Tá bom. Melhor não. A gente é da época em que os computadores tinham 3 numerozinhos para classificar o processador, tá? Então, vocês pesquisem aí que vocês vão saber. Usava disquete, O que é disquete? Não sei. A gente viu no YouTube. É verdade. Mas sim, então você gostava de tecnologia, computação? Isso, com 16 anos eu fiz um curso de programação, comecei a desenvolver sistemas. Qual linguagem? Clipper. Minha primeira linguagem de programação, Clipper. Eu, no mestrado, no doutorado e na graduação também, eu programei em Fortran. Parabéns para você. Já pensou? Mas parabéns, tudo bem, vamos lá. E aí eu queria fazer uma faculdade, então em Colatina surgiu uma graduação de administração com habilitação em análise de sistemas. Cara, eu olhei aqui e falei assim, poxa, é isso aí que eu quero fazer. Eu quero fazer da análise de sistema. Análise de sistema. Administração, deixa para lá esse negócio. E aí a gente descobre esses acasos da vida e vai se apaixonando. Eu brinco hoje com os meus clientes que o sistema vai de graça. O que eu presto é consultoria na área de tecnologia. Na área de tecnologia. E administração também, né? Na área de administração. Na verdade, a administração, a gente pode dizer que ela está em todas as áreas da vida, né? Cara, desde a hora que você acorda, se você não consegue gerenciar o seu tempo, administrar e se planejar, você não vai fazer nada durante o dia. Então, da hora que você acorda até a hora que você fecha o olho para dormir, cara, a administração está o tempo todo com você. E se a gente pensar que a gente vive num mundo cada vez mais exigente, mais competitivo, não só no mercado de trabalho, até nas atividades do dia a dia, né? Especialmente pelo fato de que, e eu conversava com isso com a professora Stephanie há 2 programas atrás, da gente mesmo colocar coisas na nossa lista de afazeres, né? Que se a gente não tiver um mínimo ali de ordem para administrar aquilo tudo, a gente pira, né? Então, você já reparou que cada vez mais a gente tem menos tempo? A gente faz. E assim, ao contrário do que as pessoas pensam, tecnologia não dá mais sobra de tempo para a gente. Tecnologia consegue liberar tempo e aí a gente inclui na nossa agenda coisas que a gente não fazia antes. Vamos colocar mais coisa aqui, né? Coisas que a gente não fazia antes. Nem me fala, às vezes a tecnologia, quando ela agarra, acaba fazendo a gente perder mais tempo, né? Tem uma frase do Bill Gates que diz que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não existiam. Exatamente, Bill Gates. Essa semana, um amigo tentou fazer um pagamento via Pix no abastecimento e adivinha?
Não deu certo. Não deu certo. Com certeza, travou tudo. Tá bom. Bom, mas aí terminou a sua graduação, foi para uma pós-graduação e depois emendou no mestrado. Então, viu essa vontade de pesquisar mais, se aprofundar? Como é que é Cara, isso? eu queria. Era um desejo pessoal, um anseio pessoal fazer um mestrado. Já se apaixonou, né? Então, eu gostava da área de gestão e, por que não, pesquisar coisas que eu estudava. A minha linha de pesquisa é uma linha de pesquisa de marketing e estratégia. Interessante você falar um pouco sobre isso depois, tá? Eu achei legal esse tema aqui. A minha linha de pesquisa é a linha de marketing, linha de estratégia, então isso está muito voltado ao campo da administração, pensamento estratégico. E eu falei assim, por que não fazer um mestrado? Por que não fazer uma vontade própria dentro de uma área que eu gosto, que é estratégia? Uhum. Então, em 2011, eu entrei no mestrado para fazer esse desejo pessoal ser realizado. E quem entra por essa linha aí de fazer mestrado e tal, acaba numa sala de aula. Então, mas eu fiz o processo ao contrário. Primeiro eu entrei na sala de aula, depois eu entrei no mestrado. Legal, então conta isso. Como que a educação entrou na sua vida? Eu venho de uma família de muitos professores, tias por parte de pai, tias por parte de mãe, primas dos meus pais são professores. E meu irmão mais velho, professor, né, sempre atuou com classe de aula. E aí, em 2010, teve um concurso na FACEL, que é a Faculdade Municipal de Linhares, e minha esposa falou assim, por que você não se inscreve lá? Eu falei assim, tá, e nos 45 do segundo tempo, eu fiz... Né? Sempre sabe, né? Eu fiz minha inscrição e aí eu fui chamado para dar aula. Isso foi em 2010. Lá mesmo em Linhares, eu estava dando aula na FACEL, teve uma gincana numa outra faculdade em Linhares, a gente foi participar, fui acompanhando os alunos e eu encontrei amigos da época da pós-graduação. E eles viraram assim, eu virei para eles e falei assim, na hora que tiver uma vaga aqui para mim, me chama para dar aula aqui também. Pode começar amanhã, porque a gente está precisando de professor. E aí eu entrei em outra faculdade, vai... E aqui na Fax desde... 2013, agosto. 2013, vai fazer... Não, já fiz 10 anos. Já fez 10 anos, né? Agosto agora fiz 10 anos. Bom, eu tô aqui desde 2010, passa muito rápido mesmo. Tá, aí, fala um pouco então dessa sua linha de pesquisa. O que é imagem da loja no ramo do autosserviço? Bom, autosserviço, assim, supermercado. Supermercado, loja de conveniência, tudo a gente chama de autosserviço. O que afeta a decisão de compra do consumidor? Por que você escolhe o supermercado A e não o supermercado B? Desde 1968... isso vem sendo pesquisado. Então, a facilidade de pagamento afeta, o ambiente da loja afeta, ar-condicionado, música, a limpeza da loja afeta, a tratativa dos funcionários afeta, e quanto isso impacta em cada um dessas situações. E aqui em Aracruz a gente tem um supermercado que desenvolve ações estratégicas com o intuito de captação de clientes. Então, eles fazem passeio do Dia dos Pais, domingo no trem. Então, eu queria entender o seguinte, será que esses eventos institucionais inovadores atraem os clientes para a loja? Então, meu mestrado foi nesse sentido. A minha linha de pesquisa foi essa e meu tema de pesquisa foi esse. Quer dizer, são duas coisas, né? Primeiro, identificar quais as possíveis variáveis e aí depois ver o quanto que cada uma afeta, se afeta, né? Exatamente. E sabe o que é mais engraçado? Como é que você sabe que o cliente está satisfeito? Então, existem duas variáveis que a gente consegue medir a satisfação. Recompra e recomendação. Você só volta para comprar numa loja se você está satisfeito com ela. Com certeza. E você só indica se você está satisfeito. Então, a gente faz uma regressão, um negócio de econometria lá, que deixa para lá. Estatística. Enfim. Para ver como que cada um desses fatores, forma de pagamento, ambiente de loja, afeta em recomendação e recompra. Uhum. E eu inseri mais uma variável, que são os eventos inovadores. E aí você estudou o supermercado daqui de Aracruz. Exatamente. Tá. E nesse estudo, a gente fez uma pesquisa com 400 e alguns clientes, e no final, a gente não rejeitou a variável de que não influencia. Sim, influencia.
os eventos inovadores feitos por esse supermercado fazem com que as pessoas decidam comprar naquele local. O peso era grande aí na influência, você lembra? Cara, tem relevância. E você lembra, e nessa pesquisa aí você descobriu alguma coisa que você não imaginava que poderia influenciar? Apareceu alguma coisa? Honestamente, eu achava que não. Porque todo pesquisador tem o viés. E eu falo assim, pô, o cara não vai escolher um supermercado... Porque tem um domingo no trem lá. Porque tem um domingo no trem, cara. Sim, as pessoas escolhem. É impressionante como essas variáveis afetam o comportamento do consumidor. E assim... eu brinco com os meus alunos de marketing que depois de ratinho de laboratório, o consumidor é o animal mais pesquisado da face da Terra. Se você olhar em sites de bibliotecas virtuais, né, em papers, esses repositórios, cara, todo ano sai milhares de artigos falando sobre comportamento do consumidor. Agora, esse resultado que você achou, o quanto que a região onde a loja está inserida vai influenciar no peso que essa variável tem? Isso só reforçou a posição do dono de que ele estava certo, que... aqui funciona, né? Funciona. E ele abriu recentemente, não, tem algum tempo que ele abriu uma filial em outro município, e ele replica nessa... E lá funciona também? E funciona também. Então, talvez não tenha uma dependência do local, né? Isso é algo a ser estudado também, né? Já deve ter gente que está estudando isso também, provavelmente. Tem gente que está estudando isso. Poxa, que legal. É um tema fascinante. E você sabe que é engraçado? Que essa pesquisa começou em 1968, um cara chamado Martinet, esqueci o nome, o primeiro nome dele, eu achei esse artigo, e ele colocava na pesquisa dele 5 variáveis. Isso foi extrapolando à medida que os estudos foram avançando, chegaram a 15 variáveis. Meu estudo tinha 13 variáveis. E hoje, você sabe se já... Não, hoje está mais consolidado essa questão da imagem da loja, por isso. Agora, as pessoas estão estudando como isso afeta no digital. Quando você entra num perfil de rede social ou num site, como essas coisas afetam. Porque, por exemplo, qual que é a decisão de compra de um consumidor para comprar um item numa loja virtual? A gente precisa... Nós, brasileiros, somos muito de pegar. Né? Nós olhamos com esses 5 olhinhos aqui. Então, a gente precisa pegar... Pô, mas você não tem isso na rede social. Como é que faz? Então, a pessoa precisa ter uma gama de fotos que girem, que a pessoa possa mexer na foto para dar... Né? Isso, para dar tangibilidade àquilo que é intangível. E aí, o cara pode usar o digital para trazer para a loja física, mas também para a loja virtual, né? Nem todo mundo tem... Hoje, assim, quem tem o físico e o virtual, hoje se trabalha um conceito de omnichannel, de você ter canais separados que convergem no mesmo canal de venda. Exato. Tendo aquela interseção entre eles, né? Isso é um tema fascinante, isso dá pra gente conversar horas sobre isso. Se a gente for falar de comportamento do consumidor, a gente vai ficar louco aqui. Tá, bom, vamos falar então... para que a gente possa emendar com outros assuntos aqui, sobre o curso de administração e o curso de ciências contábeis, né? O que o nosso futuro aluno vai estudar quando ele se matricular, primeiro, no curso de administração? Então, tanto o curso de administração quanto ciências contábeis, nós temos um perfil mais generalista. Então, ele vai conhecer a ciência da administração, ele vai conhecer a ciência de ciências contábeis, né? Com o objetivo de ser generalista para que no futuro ele escolha uma especialização. Uma versatilidade, né? Exato. Então, o aluno que entra aqui, ele vai estudar planejamento estratégico, ele vai estudar logística, ele vai estudar administração de materiais, ele vai estudar administração de recursos humanos. Então, ele vai ter o conhecimento das áreas de conhecimento da administração, para que a partir dali ele possa se especializar naquilo que ele mais gosta. Eu falo sempre com os meus alunos assim, que eu gosto de quase todas as áreas de administração, mas eu tenho uma deficiência muito grande em recursos humanos. Eu fico brincando com os meus alunos. Será que é porque ele é um profissional de tecnologia e fica programando, fica isolado lá atrás do monitor e do teclado? Eu acho que tem uma influenciazinha, né? Tem uma influenciazinha. Então, assim, eu nunca tive gosto para estudar administração. Você imagina se a gente faz um curso que está focado
cara, eu não ia fazer esse curso. Então, a gente precisa conhecer toda a gama de áreas de conhecimento da administração para que você tome a decisão de para onde ir. E aí, o que o cara, depois de formado, ele pode ser? O que ele pode... Por onde ele pode caminhar? Qual é o perfil do profissional que sai daqui? O nosso profissional, ele pode ser gestor em uma empresa, ele pode ser consultor, ele pode ser um servidor público. Então, a área de atuação é muito vasta para o profissional. E mais, o nível de empregabilidade que nós temos na região hoje, 2023, é fantástico. Está em alta profissão, né? Só 100% dos nossos alunos ou estão estagiando ou já estão em quadro fixo. Isso é muito legal. Alunos que entraram agora. Eu tenho aluno que entrou em fevereiro, março. 15 dias depois que ele começou a graduação, ele já estava estagiando. 15 dias depois que ele estava estagiando, ele já estava no quadro fixo da empresa. Então, no curso de administração, que o aluno ele já tem chance de fazer o estágio desde o início? Desde o início. Quanto tempo o curso? São 4 anos. 4 anos, né? 8 semestres. Tá. Ciências contábeis. Então, ciências contábeis caminha do mesmo jeito. Mas antes da gente falar do curso, você também fez uma graduação em ciências contábeis, né? Terminei uma graduação em ciências contábeis. Por quê? Por que a pessoa resolve fazer uma outra graduação depois de ter feito um mestrado? Então, aí vem para fazer corrigir uma coisa que eu precisava corrigir, que era entender melhor balanços de empresa. Eu gosto muito da área de mercado financeiro. Vamos conversar sobre isso ainda. Dinheiro. Eu gosto muito de mercado financeiro. Cara, e como é que você seleciona uma boa empresa? Como é que você olha uma DRE de uma empresa e você fala assim, não, putz, está bem. Não, tá ruim. Eu tinha um problema de leitura desses relatórios. Eu falei assim, eu estou coordenando um curso de ciências contábeis aqui também e eu tenho uma deficiência em leitura. Por que não, então, fazer uma graduação em ciências contábeis? Mesmo porque, se você olhar do ponto de vista do administrador, essa habilidade ou essa competência em lidar com esse tipo de informação é fundamental também na tomada de decisões, né? Harrington, é uma linha muito tênue que divide a administração e ciências contábeis. A gente já viu situações em que um gestor deu ouvidos a conselhos que provavelmente veio da área contábeis na área de investimento e quase quebrou a empresa, né? Tem alguns casos por aí, né? Tem alguns casos por aí. Então, o administrador que vai se aprofundar nessa área, ele vai estar se capacitando mais ainda, inclusive, para poder tomar as decisões certas. Então, tanto o administrador quanto o contador, ele precisa ter um pouco de conhecimento da área oposta para que ele possa tomar melhores decisões. Eles trabalham juntos, né? É muito, muito tênue a linha que divide. Porque, assim, para eu tomar a decisão, eu preciso olhar dados financeiros. Como é que eu olho dados financeiros se eu não entendo uma DRE, se eu não entendo um balanço patrimonial? É complicado. E do ponto de vista do contador também, como é que ele vai fazer algumas coisas se ele não entende a cabeça do gestor? Cara, assim, é muito tênue a linha. E se a gente parar para pensar no nosso país, que tem, assim, a parte tributária, né, a parte fiscal... manicômio fiscal. Tão simples, né? Tão fácil de se lidar, né? Então, o contador, ele não vai faltar trabalho, né? Se você olhar os escritórios de contabilidade aqui da nossa região, todos eles, sem exceção, procuram desesperadamente bons planejadores tributários. Cara, a gente brinca que no Brasil a gente vive um manicômio tributário. O caso mais clássico que repercutiu aí nas redes sociais foi o caso do sonho de valsa. O que era bombom e virou biscoito, né? Porque chocolate, eu não lembro a sequência, mas enfim, é mais ou menos assim. Chocolate com biscoito paga 5% de IPI. Mas biscoito com chocolate é isento. Então você muda o nome ali. Cara, é loucura. Basicamente, o sonho de valsa que fez, mudou a embalagem. E o Serenato foi atrás, né? Lógico, vai fazer o quê? Fica uma competição, eu vou pagar 5% a mais do meu concorrente? Não. E a questão de se jogar com regulamento, né? Não tem jeito. E, poxa, mas tem como simplificar isso? É uma resposta, é uma pergunta de milhões. O nosso Congresso discute reforma tributária há algumas décadas. O grande problema é o seguinte,
o governo precisa de dinheiro, não existe dinheiro público. O dinheiro vem do bolso do cidadão através do imposto. E para que você faça esse tipo de correção, algumas coisas terão que ser cortadas, literalmente cortadas na carne. Como é que você chega para um governante e fala assim, olha, vamos ter que reduzir tamanho de máquina, vamos ter que reduzir algumas coisas, se ele não vai conseguir fazer isso sem abrir mão de imposto? É extremamente complexo. Esse é um quebra-cabeça difícil de se montar, né? É. Mas a gente tem exemplos de outros países que têm economias maiores do que a nossa e tem um sistema mais simples, não? Tem um sistema mais simples, mas o nosso sistema político ele é complexo. E é isso que afeta o nosso sistema tributário. O sistema político ele é extremamente complexo, afeta o tributário. Como nós estamos num país que, se você pegar todos os governos, sem exceção, nunca existiu um governante que fez um plano econômico que privilegiasse produtividade. É sempre consumo. Vamos reduzir preço de carro, vamos fomentar a construção de casas populares. É sempre consumo, nunca é produtividade. Nunca é diminuir o imposto do custo do trabalho para que as pessoas ganhem mais dinheiro. É sempre produtividade. Mas se você produz mais, aí as pessoas não vão acabar comprando essa produção? Então, mas custa caro produzir. Na teoria de economia, existe um negócio chamado curva de Laffer. Tem uma hora que o imposto é um peso morto e puxa para baixo e diminui a arrecadação. Se você olhar o número que saiu ontem do governo federal, a arrecadação do governo federal caiu pelo quarto mês consecutivo. Nós estamos em outubro de 2023. Então, não adianta você tributar, porque em algum momento existe um negócio chamado curva de Laffer que vai puxar para baixo. E não tem jeito de ser independente de viés político, do que for, isso vai acontecer, né? Cara, a economia não está nem aí para política. A economia é a economia. Ela vai rodar do jeito que tem que rodar. Vai rodar do jeito que tem que rodar, independente do mercado. Ou seja, a gente vai ter reforma tributária aí, mas na realidade não vai ter diminuição de impostos, né? Talvez vamos se tentar simplificar um pouco as regras, né? A simplificação que foi feita nessa reforma tributária já é um avanço, porque a gente gasta muito tempo tentando calcular imposto nesse país. Isso é que é complicado, né? O custo de você pagar imposto também é um custo alto, né? E você acaba não entendendo o que você está pagando. Se um consumidor pegar Já parou para olhar o cupom fiscal do supermercado? É muito imposto, né? Cada produto tem uma alíquota diferente. Você não entende da onde que saiu aquele valor. Tanto que aqui eles botam no cupom fiscal, que aqui é uma aproximação. Nem o cupom fiscal que sai lá, que vai para a Secretaria de Fazenda, tem exatidão. Sem contar que a maneira como os impostos são colocados aqui é difícil você entender, né? Porque a gente está acostumado a ver o preço final das coisas já com o imposto. Talvez seja até de propósito para a gente não perceber o quanto que a gente paga de imposto, né? Você vai em alguns países, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem os preços anunciados sem os impostos, na hora que você vai no caixa você paga o imposto, só que a diferença lá você vai pagar, quando muito, 8%, dependendo do estado, 5%, 6%. Se fosse fazer aqui, gente, isso não é privilégio do Brasil, na Europa também tem impostos altos, mas se fosse fazer aqui, na hora de pagar lá, seu preço subiu 30%, ninguém ia comprar, né? Nada. De novo, a gente o tamanho do imposto está atrelado ao tamanho da máquina que a gente sustenta. Então, ele precisa cobrar imposto para sustentar a máquina. E, de novo, isso não é privilégio do atual governo. Sim, claro. Desde o início da história desse país, nunca nenhum presidente entregou uma carga tributária menor do que ele recebeu. Nunca. Então, a gente fica... É uma informação que é relevante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Porque se essa tendência prosseguir, a gente não sabe onde a gente vai. Então, e aí o que acontece? O gerador de imposto, o empresário, ele fica o tempo todo tentando não repassar esse imposto, e como ele faz isso? Sonegando. Então, ele fica tentando achar brechas legais ou ilegais para tentar não pagar esse imposto, para não repassar para o cliente, porque o que é um imposto? É um dinheiro que você entrega para o governo. Se eu estou tirando do meu bolso e entregando para o governo, significa que eu estou tirando da minha mesa. Eu estou tirando do... É importante a gente deixar claro aqui que
essa conversa não quer dizer que a gente justifica o que ocorre de questão de sonegação, não é isso. A gente só está analisando um fato, uma situação que a gente vivencia, né? E os profissionais aí da área contábil... Sim. Né, não, isso não existe em contabilidade. Isso não existe em contabilidade. A contabilidade, o que é contabilidade? Contabilidade é o registro da evolução patrimonial. Isso só registra a evolução patrimonial se tudo está dentro da lei. Então, o tempo todo, nós contadores orientamos aos nossos clientes que faça tudo dentro da legalidade. Só que, para um empresário, você colocar isso na cabeça de um pequeno empresário, de um microempresário, de um MEI, que ele vai pagar aquele imposto, isso não cabe na cabeça do cara. O cara está ali batalhando para vencer no dia a dia e ele vai fazer isso. De novo, isso não é correto. Não é correto e nós não estamos incentivando isso. Fato, né? Nós só estamos relatando um fato que ocorre diariamente no Brasil. O empresário ele vai acabar tendo que pensar nessa situação. Infelizmente, é isso que ocorre o tempo todo. Mas se a gente continuar nessa linha aqui, a gente vai ficar triste, vai dar um tom triste para a nossa conversa aqui. Porque o que acontece? Tudo na vida, tudo no final se resume a dinheiro. É dinheiro, porque o dinheiro liberta. As pessoas, a gente é ensinado errado sobre dinheiro, acho que dinheiro é um... escraviza. Mas dinheiro liberta. Dinheiro, ele te dá conforto, ele te dá segurança. Então, se você mora num bairro mais ou menos, você consegue, com dinheiro, se mudar para um bairro melhor. Você consegue ter uma segurança passando na porta da sua casa. Você consegue ter um carro que vai te atender caso o seu filho passe mal de madrugada. Poder ter uma vida confortável, né? Você vai ter conforto. Cara, sabe aquele negócio de dinheiro atrai dinheiro? Sim. É isso. É isso. Porque o que acontece? Se você ganha dinheiro... eu vou pegar uma condução para sair do trabalho e voltar para casa. Gasto 1 hora. Se eu ganho dinheiro, eu falo assim, poxa, hoje eu vou pagar um Uber. Vou pagar um transporte por aplicativo. R$15 a corrida. Pago e em 15 minutos eu estou em casa. Cara, eu ganhei 45 minutos. E você, ao mesmo tempo, influenciou a vida de um trabalhador que está ali prestando esse serviço, né? Então, Exato. Você fez com que ele ganhasse mais dinheiro e aí ele, por sua vez, vai empregar esse dinheiro também e melhor, gera uma reação em cadeia. Se de ônibus eu gasto 1 hora e no transporte pelo aplicativo eu gasto 15 minutos, eu economizei e ganhei o bem mais precioso da vida. Tempo. Eu ganhei 45 minutos. Para quê? Para que eu possa pensar formas de ganhar mais dinheiro. Ou seja, botar mais coisa dentro da nossa lista de coisas a fazer. Exato. Mas, se você pensar assim, é fácil. Não é fácil. Cara, eu sei, você que é o professor aí dessa área. Não, vamos pensar. É fácil, E por que as pessoas não fazem? Por que as pessoas não fazem? Porque é doloroso. Por que é doloroso? Porque você economiza um pouquinho aqui, você economiza um pouquinho ali. É gota a gota, né? E você vai poupando. E depois de 6 meses, você olha a tua conta investimento e você vê que mudou pouca coisa. Cresceu quase nada. E aí sempre vai aparecer uma viagem, sempre vai aparecer uma férias, sempre vai aparecer um casamento de um amigo em outro estado. Você pode bater seu carro. Essas questões de eventualidades a gente trata como uma reserva de emergência. Na teoria, antes de começar a investir, você deveria ter uma reserva de emergência para emergências. Então você já trouxe essa questão aí de investimento, então vamos falar então de investimento. E aí, falando de investimento, a gente está falando de administração, a gente está falando também de contabilidade, né? Com as ciências contábeis. Precisa fazer o registro da evolução patrimonial. Exatamente. Então, você falou que você tem uma paixão pelo mercado financeiro. Gosto bastante. E quem convive com esse sujeito aqui todo dia consegue perceber isso sempre. O que é o mercado financeiro? Essa coisa misteriosa que alguns dizem que é jogo, que é aposta, outros dizem que é uma maneira de você evoluir seu patrimônio. Explica pra gente. Mercado financeiro é um ambiente onde as empresas estão inseridas. Porque como é que uma empresa capta recurso para que ela
continue operando, que ela aumente sua operação. Ela pode fazer isso de duas formas. Vendendo mais? Mas aí ela tem que produzir mais? Ela tem que produzir mais. Então, antes de vender mais, ela precisa produzir mais. Então, como é que ela capta dinheiro? Ela pode ir em bancos, pegar empréstimo, ou ela pode fazer... Os sócios podem botar dinheiro também. Podem. Mas esses aportes, eles acabam... Como é que uma empresa do tamanho de uma Suzano, do tamanho de uma Vale, vai pegar dinheiro? Então, existe uma modalidade de empresa chamada SA, Sociedade Anônima, onde ela coloca cotas dessa empresa no mercado financeiro e essas ações são negociadas. O mercado já evoluiu bastante. Hoje a gente não lida somente na renda variável só com ação. Existem fundos imobiliários. Antes de falar de fundo imobiliário, vamos continuar nessa questão da ação aí. Então, é como se uma empresa, ao invés de ter 5 sócios, agora nós vamos botar agora mais uns 2.000 sócios aqui, cada um botando um pouquinho de dinheiro. Então, ela pega parte ali do que seria essa empresa, divide em vários pedacinhos e aí vende isso para as pessoas. Exato. Bota em negociação no mercado que a gente chama mercado financeiro de renda variável. Uhum. E aí o sujeito que compra esse pedacinho que a gente chama de ação acaba virando sócio da empresa. Ele vira um sócio, mas não dá direito a ele de meter o pé na porta e falar assim, eu sou dono disso aqui, vamos entrar. Mas ele é um componente importante, porque é a forma mais barata da empresa captar dinheiro para suas operações. É negociar títulos na Bolsa de Valores. E aí quando, por exemplo, quando foi ontem eu estava vendo a notícia dizendo que a Petrobras perdeu não sei quantos milhões em valor de mercado. 25 bilhões, né, em um dia. Então quer dizer que a empresa perdeu dinheiro quando isso acontece? Não, ela foi avaliada para baixo. Então, as ações que são negociadas, você soma tudo, elas têm um preço que é negociado no mercado. E esse preço ele é influenciado por muitas coisas. Então, notícias favoráveis ou notícias negativas influenciam para cima ou para baixo o preço dessas ações. Isso assim, de forma bem resumida. Então, a empresa necessariamente não perdeu dinheiro. Quem perde dinheiro são os sócios, se eles quiserem vender essa participação deles. O seu ativo desvalorizou. É a mesma coisa você compra um carro ou compra uma casa. Se você faz aportes, se você faz melhorias nesse carro, você faz melhorias na sua casa não vale mais? Sim. A partir do momento que tem uma enchente, seu carro ficou lá na enchente, ele não vai valer menos? Vai valer menos. Então, quando eu for vender o carro, eu vou ter prejuízo. Né? Exatamente. Então, essas coisas funcionam, assim, uma comparação bem tosca, mas bem tosca mesmo, é assim que funciona o mercado financeiro. Então, empresas que são bem avaliadas, elas tendem a... bem posicionadas e bem avaliadas, elas tendem a ter um valor patrimonial maior. Então, gera interesse nas pessoas em que elas sejam sócias dessas empresas, o que eu chamo de empresa perene. Por exemplo, você imagina um mundo daqui 50 anos não precisando de aço? É impossível. Então, a Vale do Rio Doce, não, a Vale é uma empresa perene. Você imagina o mundo daqui a 50 anos sem petróleo? Não. Por mais que a gente vá diminuir o emprego do petróleo como combustível, ele ainda é usado em uma infinidade de outras coisas. Mas você já disse, a matriz energética vai mudar e a nossa necessidade do combustível fóssil vai diminuir. Então, Petrobras já não fica tão atrativo no meu conceito. Num espectro de 50 anos? Será que vai ser tão rápido assim? Eu tô na minha posição, né? Daqui a 50 anos tá bom para mim. Daqui a 100 anos eu não sei. Essa é que é a arte, né? Você tentar deduzir o que vai acontecer no futuro, né? Exato. Agora, então, tô me colocando na posição de leigo que vê as notícias na televisão e fala, hoje a bolsa subiu, hoje a bolsa desceu. Quer dizer, tem uma flutuação muito... Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Então, tem um cara chamado Charles Munger que diz que ganhar dinheiro, a Bolsa de Valores é uma troca dos impacientes para os pacientes. Opa, explica isso. Então, você ganha dinheiro no longo prazo. A gente é muito imediatista, acha que você vai colocar 10 mil reais na Bolsa de Valores e depois de amanhã vai virar 50 mil. Mas tem um monte de cara que é assim. Não conheço nenhum. Você conhece alguém que ficou rico investindo? Só investindo. O Graham lá, o Benjamin Graham,
Mas da onde que veio o dinheiro para ele investir? Sei. Ele trabalha até hoje. Tanto o Benjamin Graham quanto o Warren Buffett trabalham até hoje. O velhinho. Então eles pegam o dinheiro fruto do trabalho. O Bassi também. O Bassi também. Ele tem uma empresa que ele faz a gestão patrimonial. Então essas pessoas pegam dinheiro do trabalho e investem. Cara, eu não conheço ninguém que falou assim, olha, não tinha nada, botei R$100 na Bolsa de Valores, hoje eu sou milionário. Não conheço ninguém. Todas essas pessoas vêm de fruto de trabalho. Então, primeira coisa, as pessoas acham que vão ficar ricos do dia para a noite em bolsa. Isso não existe. Se alguém te vender isso, sai fora. Não compra, porque é furada. Segunda coisa, o que enriquece é o trabalho. E aí vem aquilo que a gente estava conversando no longo prazo. Da onde que vem a riqueza na bolsa? Do aporte constante, de você todo mês fazer uma operação segura na bolsa e ir juntando. E foi aonde eu falei que é doloroso. Porque você recebe seu salário todo mês e você tem uma decisão importante a tomar. Quanto daquele salário eu quero guardar? Quanto eu quero que isso lá na frente me gere uma coisa que a gente chama de renda passiva. O que é renda passiva? É aquilo que eu não faço nada e continua me dando dinheiro. A gente chama isso de renda passiva. Tem um livro que é bem bacana, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele dá alguns conselhos para você ficar rico. Um deles é, viva abaixo do que você ganha. Então, se você ganha 100, gaste no máximo 90. E esses 10 que você pega, gere um exército de trabalhadores. Ele usa essa expressão no livro. Você fazer esse dinheiro multiplicar sozinho, que é o tal da renda passiva. Só que isso é doloroso, cara, porque você pega uma empresa que paga de dividend yield, rendimento anual, você paga 10%. Então você colocou 1.000 naquela empresa. Se ela paga 10%, vai ter R$100, né? No final do ano você tem R$100. Aí você olha assim, caraca, é muito pouco. Pô, esperei 12 meses para ter R$100. Ah, era melhor. Cara, é doloroso. Você não vai jogar na Mega Sena. Pois é. E aí o cara fica lá tentando todo mês, joga R$10 todo mês. No final do ano, ele gastou R$120. Sim. E não tem os R$100. E nem os milhões, né? Também do Pois prêmio. Eu falo com as pessoas assim, quanto é 1 vezes 0? 0. Agora, se você vai fazendo 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, no final você tem 12. É isso. Tudo começa de um pequeno aporte. Só que a gente não tem a paciência. Por que a gente não tem a paciência? Porque é doloroso. E as coisas... Falta educação financeira também, né? Desde a base. Falta educação financeira, falta planejamento. Cara, se você pensar que a nossa economia é datada de 1º de julho de 1994. Porque até 1994 a gente não conseguia fazer nada. Você simplesmente não conseguia planejar nada. É verdade. A inflação corroía todo o nosso salário. Eu lembro, quando eu era pequeno, minha mãe ia no supermercado de manhã e de tarde já era outro preço e à noite já era outro preço. Já. Era loucura. As nossas casas eram construídas com dispensa. Sim, sim. Para estocar alimento. Tinha um quarto só para guardar comida. Para guardar... Hoje eu tenho um armário lá em casa. Freezer. Para guardar carne congelada. Verdade. Ao invés de comer carne fresca, você tinha um freezer para armazenar carne. Uma segunda geladeira só para congelar as coisas. Loucura. Né? Então, assim, nossa economia... Então, a gente não tem o hábito de planejar. Por que a gente não tem? Porque a nossa economia é muito recente. Então, nós não fomos ensinados a fazer isso. E a gente precisa mudar isso. Mas não tem a caderneta de poupança? Esse é um outro problema. Porque as pessoas olham lá e falam assim, caramba, todo mês lá tem um pouquinho a mais. Só que elas esquecem de descontar o efeito inflação. O fato de estar todo mês um pouquinho a mais lá não significa que você está ganhando dinheiro, você está perdendo para a inflação. Hoje, um dos piores investimentos que a gente tem chama caderneta de poupança. Se você pegar seu dinheiro e botar numa conta remunerada desses bancos digitais, e aí tem um monte que você pode escolher, é melhor do que botar na poupança. Na caderneta de poupança. Só que qual é o problema disso tudo, Harry? Você ganha seu dinheiro todo mês, você recebe seu salário. E aí você tem uma decisão importante a tomar, que é... Gastar ou vou guardar? Guardar ou gastar. E aí você chega depois de 6 meses, você vai ser tentado. Depois de 1 ano, você vai ser tentado. Cara, e você fala assim, caramba, pô, trabalhei tanto, eu mereço. Eu mereço. E essa frase é que mata, eu mereço. E nós não somos ricos para isso. Tem um
influenciador digital que eu gosto bastante, que ele fala isso. A gente tem que tirar esse conceito de que nós somos ricos, classe média alta, porque nós não somos. Porque o que te leva, o que te motiva, não é essa estabilidade, é o desconforto. E investir é desconfortável, investir é doloroso. E é isso que tem que fazer você ir para frente. Então você tem que pensar que você é pobre. Porque assim, o que é ser rico? Ser rico é... Gastar sem pensar, poder não. Gastar toda hora, quando quiser, para comprar o que quiser, na hora que quiser. Pensa comigo aqui. Se você e sua esposa amanhã pararem de trabalhar, vocês conseguem manter o padrão de vida que vocês têm? Talvez por 1 mês, 2 meses. Você entendeu que a gente... Toda vez que você precisa continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida, você não é rico. Essa é a diferença. Então a gente precisa ter esse desconforto e pensar assim, não sou rico. Não sou rico. Preciso trabalhar, preciso economizar, para que lá na frente eu não dependa de ninguém. Nem do INSS. Porque o maior erro das pessoas é achar que o INSS vai cobrir as despesas. Não vai. Não vai. Então a gente precisa entender isso. Cada reforma de previdência que a gente tem que passar diminui mais, né? Hoje que dia que é hoje? 25? 25 de outubro. Hoje saiu uma notícia que o governo prevê rever a reforma da Previdência o ano que vem. Para apertar mais ainda ou para voltar ao que era? Não sei, eles só anunciaram que vão rever, eu não li a matéria toda. Mas, cara, todo dia uma mudança, todo dia uma mudança. Como diriam... Aí eu já desisti de me aposentar, eu sei que eu vou trabalhar a vida inteira já. Então, assim, como diz esqueci quem foi que disse a frase, que no Brasil até o passado é incerto. É isso, cara. Até ministro da Economia. Pois é, até o passado é incerto. Você tinha um negócio que estava começando a melhorar, que estava começando a funcionar, que já vão rever de novo. Já não vai ser mais. Já não vai ser mais, então... Cara, então para de achar que um governo vai mudar a sua vida. Para de achar que um político vai mudar a sua vida. Não trabalho. Vai, né? Não, é trabalho. É você, fruto do seu trabalho. Tá, há pouco você falou de fundo imobiliário. O que é isso? Então, quantas pessoas que você conhece na sua vida que ficaram ricas construindo... Ricas assim, né? Tem um padrão de vida razoável, que... constrói uma kitnetzinha aqui, aluga, constrói um apartamentozinho ali, e hoje tem 20, 30... Já ouvi falar de pessoas que conseguem ter essa renda, mas não é comum. Então, na capital pode não ser comum, no interior isso é muito comum, muito comum. São pedreiros, são pessoas, servidores públicos, são pessoas comuns que pegam parte do seu rendimento... Compra um terreninho, faz um 4, 5 um prédiozinho de 4, 5 kitnets e vai alugando e tem uma renda passiva a partir daí. Só que você pode fazer isso através desse tipo de imóvel, ou você pode ir para o mercado e comprar um negócio que a gente chama de fundo imobiliário. E aí, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, diferentemente da ação, toda a rentabilidade do fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir 85% do lucro através de dividendos. Deixa eu ver se eu entendi. Fundo imobiliário, vamos supor que o pedreiro lá comprou o seu terreninho e fez o seu prédio com 5 kitnets. Aí ele fala, bom, agora eu tenho um prédio, só que... eu tenho sócios... eu gastei muito para poder construir isso aqui, eu quero recuperar logo o meu dinheiro, então eu vou convidar algumas pessoas a serem donas de pedacinhos desse meu imóvel. É tipo isso? É tipo isso. Por exemplo... Aí todo o aluguel que ele recebe, ele vai dividir com esse pessoal. Exato, ele é obrigado a distribuir 85% Só que ele já recuperou o dinheiro do investimento dele, porque ele vendeu parte daquela parte do imóvel. Então você pega, por exemplo, isso, então. A maioria dos shoppings que a gente conhece... são administrados por um fundo imobiliário. Você não tem um único dono do shopping, por exemplo. Isso. Aí tem uma administradora que administra aquele shopping. E aí é o que a gente chama de shopping de laje corporativa. Tá? Existem fundos imobiliários logísticos. O que são fundos imobiliários logísticos? O cara constrói galpões e esses galpões são alugados para empresas armazenarem produtos. Então, a gente tem um problema aqui no Brasil, da última milha, então quanto mais perto o galpão tiver de grandes centros, melhores. Então, você pode ter um fundo imobiliário que trabalha essa questão da logística. Existem fundos imobiliários que trabalham o que a gente chama de papel. Então, ele pega... dinheiro das pessoas e trabalha
títulos que vencem IPCA, ou títulos que vencem Selic, IPCA é o índice de inflação, e Selic é a taxa de juros. Mas aí é um fundo de investimento, né? Então, são fundos. Então, existem várias situações. Mas a grande vantagem disso aí é que todo mês um fundo imobiliário vai pingar na sua conta. Vai pingar um dinheirinho na sua conta. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai distribuir para os cotistas. Esse dinheiro vem de onde? Do aluguel, né? Do aluguel. Tá. Do que ele está recebendo, ele pega 85% do valor de aluguel que ele recebeu e distribui para os sócios em forma de dividendo. E qual é a vantagem do dividendo? Dividendo é isento de imposto. Ainda, né? Ainda. Por enquanto. Mas, tá aí. E o que acontece, por exemplo, quando a loja no shopping fecha? Lá em Vitória tem uns shoppings que cada dia que você vai lá tem uma loja menos funcionando. Mercados são cíclicos, né? Mas aí entra menos dividendo? Entra menos dividendo. Entendi. Então você olha uma coisa que a gente chama de dividend yield. Você olha quanto que está distribuindo aquele shopping. Então você vai olhar essas distribuições de dividendo e vai entender como que ele está sendo distribuído. Na questão logística, por exemplo, você tem inúmeros fundos imobiliários logísticos que têm 0% de vacância. Ou seja, 100% do galpão está alugado. Então, cara, como é que você não vai comprar um fundo desse? Que vai pingar dinheiro na tua conta todo mês. Então, assim como as ações, é importante analisar também o tipo de fundo que você está investindo, né? Exato. Eu lembro que, sempre gostando de ouvir notícia e tal, a gente ouvia muitos comentários aí de sugestão de investimento. E eu lembro que tinha uma época que ele falava que um bom fundo imobiliário era aqueles que tinham agências bancárias. Só que agora não mais, né? Não mais. Mas, por exemplo, você acha que a agência bancária vai acabar? Não vai acabar, mas... Vai reduzir bastante. Já reduziu muito, né? Vai reduzir bastante. Mas é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Como o nome diz, a gente está aportando dinheiro em renda variável. Renda variável varia. Ao contrário do que as pessoas pensam, renda fixa varia. Então, a própria rentabilidade da renda fixa varia. Então, qual que é digamos assim, o pulo do gato? É você diversificar. Você pega uma frase popular, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Porque você derrubar essa cesta... Porque assim, você não pode fazer all-in, pegar todo o seu dinheiro e colocar numa única ação. Se você pensar 18, 24 meses, qual que era a bola da vez? A Magazine Luiza. Sim. Cara, a Magazine Luiza está 1,69. Valorização chegou a R$33 o valor das 33, acho que foi 33, enfim. Chegou a muito dinheiro. Hoje é 1,69. Cara, não dá. Não dá. Então, sim... E na época dava para prever que isso poderia acontecer? Então, não dava... Partindo do ponto de vista que é varejo, dava. Uhum. O Barsi tem uma frase, há alguns meses ele falou que todo varejo vai quebrar, todo mundo riu dele, falou que ele estava gagá já, o velhinho gagá. Mas ele tá certo, cara. Por exemplo, qual que é na minha tese de investimento, o que eu coloco? Eu não coloco dinheiro em varejo. Por quê? Os lucros não são constantes e a margem líquida é muito baixa. Uma Magazine Luiza, você tem uma margem líquida de 2%. É muito pouco, né? Cara, Sendo nada. Que você tem que pensar toda essa cadeia logística para você abastecer as lojas, com esse sistema de distribuição que precisa contar com essas estradas nossas tão bem conservadas. Pior, o custo de manutenção da loja, que é o que dentro de finanças a gente chama de CAPEX, aumenta todo mês. Então você tem um custo crescente, uma margem líquida baixa e lucros inconstantes. Vai botar dinheiro num negócio desse? É complicado, né? Não dá. Então, na minha tese de investimento, o varejo não entra. Eu procuro setores mais perenes. Só que, qual que é o grande problema? Mas precisa de existir varejo, né? Precisa As pessoas precisam comprar. Não precisa ter o meu dinheiro lá, mas precisa. Mas qual que é o problema disso? As pessoas ficam o tempo todo tentando acertar isso. Quem é a próxima Magazine Luiza? Qual vai ser a próxima Sync, a empresa de tecnologia? Cara, começa a tomar pequenas decisões e decisões assertivas, porque o que enriquece é um longo prazo. Parece loucura que eu falo, mas todos nós seremos ricos no longo prazo. Cara, compara com o Luís XIV, rei da França. O cara fazia xixi no pinico. É verdade. A gente tem rede de saneamento, nós somos muito mais ricos que o rei. Faz sentido nesse aspecto, sim. Cara,
Você já parou para pensar que a gente escolhe a parte do animal que a gente come? É verdade. Eu não como pé de galinha. É. Eu vou comer peito. Por quê? Carne. Eu quero carne. A gente escolhe, cara. Pensa 50, 60, 100 era anos. Era o que tinha, né? Comi o que tinha. É isso, é o que temos para para até hoje. Acabar, né? E literalmente ruiu o osso. Cara, a gente é muito rico. E a nossa tendência é que a gente fique mais rico. Só que a gente precisa entender que uma parcela do que a gente ganha, a gente precisa guardar. E isso é doloroso. Eu insisto nessa palavra do doloroso, cara. Porque nada que você queira na sua vida vem fácil. Demora. E por que é doloroso? Porque, pensa assim, você não enxerga a sua conta com 100 mil reais caindo todo mês daqui a 20 anos. Você não consegue enxergar. Objetivo de vida. Porque você olha hoje e fala assim, pô, tá pingando 10, 20 reais por mês. Caraca, isso não vai chegar a 100 mil reais. Então você desiste. É o que a Louise Barsi fala da zona de arrebentação. Você passar essa zona de arrebentação é que é o problemático. Então, essa dor a gente não está disposto Ainda mais quando você pensa da necessidade de diversificar, justamente porque você sabe que em alguns você vai estar ganhando, outro você vai estar perdendo. Você pode estar perdendo muito aqui, ganhando muito aqui, sendo que a gente quer ganhar sempre em tudo, né? Pois é. E assim, a gente esquece que o processo da vida e o processo das finanças tem dor. Crescimento tem dor, né? Não tem crescimento tem dor. É verdade. Crescimento tem dor. E a gente não está pronto para enfrentar essa dor. Eu esqueci quem foi que falou essa frase, que mercado financeiro... Procure na internet. Tem muito mais a ver com estômago do que com inteligência. Mauro Halford falava que você precisa ter estômago, né? Para poder acompanhar você está disposto a entrar num mercado e na semana seguinte ver seu patrimônio reduzir em 20%? Vimos isso na pandemia, né? Não, reduziu um pouco mais na pandemia, uns 50%. Cara, você tem que olhar aquilo e falar assim, beleza, tá tudo bem. É isso. Porque o grande problema é que as pessoas compram títulos, ações, fundos imobiliários, enfim. Achando que só vai ganhar, né? Mas elas não sabem por que compraram, não sabem a que preço pagaram, não sabem por que pagaram aquele preço e não sabem onde o preço vai chegar. E sequer sabem se aquilo está acima ou abaixo de um preço teto que seria importante. E tem isso também, né? Você sabe se está barato ou se está caro. E você precisa estudar isso. E isso é componente curricular do curso de administração e ciências contábeis. Você precisa estudar esse mercado financeiro. Entender o que leva uma empresa a ser uma empresa de crescimento ou ser uma empresa cíclica. Por exemplo, banco. Você se vê num mundo sem banco? Acho difícil. Se você pegar, na Bíblia tem relato de banco. E não acho que vai acabar o dinheiro da maneira como a gente conhece. Difícil. Difícil. Não acredito que a gente vai estar gastando em Bitcoin, por exemplo. Então, não que eu acredito que vai sumir, mas eu não acho que isso vai substituir o dinheiro que a gente tem. Vou arrumar uma confusão. Posso estar errado, mas... Vou arrumar uma confusão, mas, por exemplo, eu não gosto de Bitcoin. Qual é o laço do Bitcoin? Pois isso o que justifica... Isso é algo que eu não consigo entender. Então, o que justifica a elevação ou a redução do preço do Bitcoin? Nós dois vamos juntar aqui, somos programadores, vamos fazer um programa de computador que vai gerar dinheiro, né? Então, porque, por exemplo, quando eu compro... isso, né? Na realidade é isso. Isso. Quando eu compro Vale, eu chego ali em Vitória, olha aquele... Pessoal... Isso aqui não é recomendação de compra. É só exemplo. Quando eu compro Vale, eu chego ali em Vitória, olho aquele Porto Tubarão, faço, caraca... É grande o negócio ali, patrimônio. Né? E Bitcoin? Se pifar os computadores todos, acaba o Bitcoin. Pois é. Bitcoin. Então, assim... Agora, Nubank. Vamos falar de Nubank. Por que comprar Nubank e não comprar Itaú? Cara, Nubank está aí. Qual que é a defesa do Nubank hoje? Qual que é o negócio do Nubank? Nubank é conta digital. O que impede de surgir um banco mais inovador que o Nubank e tomar a clientela do Nubank? Cara, ou até um banco que já existe se reinventar também. Exato. Então, o Nubank basicamente é aquilo. Agora, você pega Itaú. Itaú tem uma série de produtos que é fácil de você entender o negócio da empresa. É fácil você entender. Então, são essas questões que vão margear e ser assertivo da sua decisão de compra. O que você vai comprar ou não no mercado financeiro? Então,
o nosso aluno vai ver isso no curso. Vai. Tanto administração quanto ciências contábeis. Ciências contábeis. Ele vai acabar vendo isso no curso. E aí, para que ele chegue a ver isso, ele passa por uma disciplina chamada análise das demonstrações contábeis. Porque quando eu vou explicar alguma coisa desse nível para o aluno, ele tem que entender o que é uma DRE, ele tem que entender os números que estão lá, ele tem que entender projeção de fluxo de caixa. Como é que ele vai entender isso se ele não estudou? Então, se a gente parar para pensar que cada vez mais as pessoas estão procurando se informar sobre o mercado financeiro, procurando aprender mais, a gente deduz que o profissional que sabe mexer com isso vai ter um campo de atuação muito grande, né? Então, isso é vantagem para os nossos alunos aqui dos nossos cursos de administração e ciências contábeis. Né? Parafraseando o grande pensador Fausto Silva, tanto no profissional quanto no pessoal. Cara, porque assim, honestamente eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 18 anos. Cara, quando eu tinha 18 anos eu ganhava muito bem. Eu li um dos livros do Mauro Halford. Ele conta uma história, obviamente, que é uma fábula, né? Mas ele fala lá, era até um personagem feminino, ela terminou a faculdade, conseguiu um emprego, recebeu o primeiro salário, ela pegou esse salário todinho e colocou num investimento de bolsa de valores, alguma coisa lá, que dava não sei quantos % acima do Ibovespa, e nunca mais investiu, deixou aquele dinheiro guardado, e depois de muitos anos aquele dinheiro lá se multiplicou porque ela usou o tempo a favor dela. É o compound, Juros compostos. É o juro composto. É a 7ª maravilha do mundo. O juro composto. Cara, não existe mais nada mais brilhante que isso. É você fazer o dinheiro trabalhar por você. Agora, a gente precisa separar algumas coisas, Arthur. A gente não está falando que o cara vai pegar todo o dinheiro dele, vai botar na bolsa claro, e vai viver e nem disso. que isso aqui é fórmula de enriquecimento milagroso, não é loteria, não é isso, claro. O que enriquece é o trabalho. Quando eu falei desse negócio da cabeça hoje, quando eu tinha 18 anos, é que talvez a minha vida seria muito mais tranquila se eu tivesse guardado esse dinheiro lá atrás. Porque ele teria trabalhado para você durante esse tempo todo. Exato. Né? Então, assim, eu falo com os meus alunos, qual que é a diferença do meu aluno com 18, 20 anos e eu com 47? Eu falo com eles, é tempo. Vocês têm uma condição de risco que eu não posso ter. Então, os meus investimentos são muito mais conservadores do que os meus alunos podem fazer. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos e eu preciso trabalhar para que, de alguma forma, eu consiga sustentá-los. O meu aluno, ele tem a favor dele o tempo. E nós estamos falando de juros compostos. Cara, com 18 anos, com 10 anos de idade, se você faz uma carteirinha mínima de investimento... Gente, e hoje está tão simples. Tem um negócio chamado YouTube, que te ensina. Não estou entendendo nada dessa conversa desses 2 malucos. Cara, pega 2 palavras que a gente falou aqui, palavra-chave, vai no YouTube e coloca. Fundo de investimento. Mercado financeiro. Vamos dar um passo antes. Vamos para renda fixa. Vai lá no YouTube e digita assim, Educa Mais, Tesouro Direto Educa Mais. É um título do governo que tem um lastro, que tem garantia que você pode colocar o dinheiro para a sua faculdade ou para a sua casa. Tem o título, chama Rende Mais, que é um título de aposentadoria que o que os analistas veem é que esse título é melhor do que uma previdência privada. Cara, e nós não estamos falando de muito dinheiro. Nós estamos falando de 50, 80, 100 reais por mês. Tesouro Direto é o governo pegando emprestado o nosso dinheiro, pagando com juros depois lá na frente. Exato. Basicamente é isso, né? É uma promessa de pagamento que você compra do título, mas ele tem um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é como se fosse um seguro. Ele é limitado até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, cara, o risco é minimizado. Tudo bem, se o risco é minimizado, o retorno também... Se eu tiver R$1 milhão, eu posso botar isso em 5 bancos diferentes e está tudo certo. Está tudo certo. Falei errado. 4 bancos. Não, você bota em 5, senão você está no limite e o rendimento você perde. É verdade, tá bom. Não, você fez a conta certa. Tá bom. Você fez a conta certa. Okay. Então, o que acontece? Cara, a gente está falando disso. Pega uma parte do que você ganha e reserva. E, de novo, é doloroso? É doloroso, cara. Você pensa assim, caraca, tem uma puta festa esse final de semana.
Não. Preciso comprar o meu iPhone novo? Não. 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 Tomar esse tipo de decisão é doloroso. Por quê? A gente está enxergando hoje. O nosso cérebro funciona por recompensa. Eu costumo brincar com os meus alunos. O que é melhor? Tá na praia agora ou tá assistindo a minha aula? Aí eu peço para eles serem honestos. Eles falam que tá assistindo a minha aula. Não, mentira. É estar na praia. Até eu gostaria de estar na praia. Mas por quê? Porque estar na praia... Você tem vantagem que ele dá aula à noite, né? Então o pessoal não costuma ir para a praia à noite. Né? Ou não. Bom. Ou não. Mas o que acontece nessa história toda? Cara, você tá lá na praia, a tua recompensa é imediata. Porque você está se divertindo, você está se acalmando, você está desestressando. Enfim, é isso. O resultado da minha aula vem 6 meses depois, ou 4 anos depois. Cara, você não consegue enxergar no longo prazo. E esse é o nosso problema, é enxergar a longo prazo. E é isso que dificulta a nossa vida no investimento, é enxergar a longo prazo. Você não se vê hoje, daqui a 15 anos. Você só consegue enxergar o hoje. E é tudo na vida, cara. Por exemplo, academia. Há 1 ano e pouco eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. Cara, é doloroso. Literalmente é doloroso. Literalmente é doloroso. Eu li um negócio legal. Fazer exercício é você sentir dor hoje para que você não tenha uma velhice sentindo dor, né? Na verdade, se você for para academia, isso não é verdade. Você vai sentir dor sempre. Sempre, né? Tá. Sempre, Mas, enfim. Cara, você entra na academia hoje, você se acha um estranho no ninho, porque você é um gordo, você tá lá com sobrepeso, tua pele tá flácida, tua musculatura tá flácida, e você só pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo? Pagando pra sofrer. Não, pior, tô pagando. Porque você não se enxerga mais bonito 5, 6 anos lá na frente. Você não se enxerga mais. E isso é um investimento também, não é? Sim, a imagem vende. Isso também. A gente poderia conversar horas aqui, só que o tempo está passando, daqui a pouco a gente tem que dar aula, e infelizmente a gente tem que, né, até para que a gente possa ter uma continuação dessa conversa depois. Só que o professor Robson, além de ser coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, ele também é o presidente da comissão do vestibular. Então, fala um pouquinho do vestibular da FACS. Então, estamos com inscrições abertas para 24/1, curso de Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Direito e Psicologia. Então, todos os nossos cursos estão abertos. Por favor, se inscreva. Como é que a gente se inscreve? Venha fazer parte da nossa casa, venha estudar conosco. Para maiores informações, entre no nosso site www.fax.com.br, vai ter um banner lá, Vestibular 2024, é só clicar, se inscrever, faz prova online na hora ou agenda para o melhor momento que você achar para fazer a prova. Né? Ou se quiser estudar ainda em 2023, ainda temos os nossos cursos da modalidade AD, Administração, Engenharia de Produção e Pedagogia. Também no site da FAAC, só que agora o site é ad.faacs.com.br, né? Então venha fazer parte da nossa família. Pessoal, a gente vai encerrar nossa conversa por aqui. Muito obrigado, Robson. Foi muito legal a gente poder conversar. Eu espero que a gente tenha uma continuação para que a gente possa falar mais, porque falar de dinheiro é bom, né? Falar de maneira de ganhar dinheiro é bom, né? Dinheiro liberta, isso é muito legal. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!